encontrei a Taimã no Instagram, né? Eu acho que como grande maioria das que chegaram, num período assim de muita desconexão comigo mesma e com meu esposo. Eu estava passando assim por um momento de adoecimento, né? Eu tinha acabado de descobrir e estar tratando um câncer. Então eu estava assim com muita dor de existir mesmo, assim, era algo assim, eu estava muito dolorida, né? E quando e já estava buscando muitas coisas, né? Eu queria buscar porque com o adoecimento, eu fui obrigada a parar e olhar para mim e descobri que eu mais o meu marido a gente não tinha conexão nenhuma mais, né? E aquilo me doeu muito, porque eu falei, nossa, agora que eu preciso, eu não tenho marido, ele está aqui, mas não está. E isso me desesperou, sabe? Aí eu comecei a buscar, e eu buscava negócio de comunicação, de como chamar a atenção do homem, de tal, e ouvia muita coisa, e pegava muita dica, só que aquilo só me afligia, né? E aquilo me doía mais, porque quanto mais eu tentava, mais eu afastava ele, né? É engraçado que a hora que eu estava anotando as coisas e você falando aí, me veio um versículo que eu usava muito durante a minha vida toda, que a mulher, ela conquista o homem sem palavras. Aí eu vivi muito tempo da minha vida pensando nisso, só que eu fazia errado. Eu não falava, mas por dentro eu ficava toda moída, ressentida, né? E quando aconteceu esse baque na minha vida, que eu vi que eu estava sem conexão com meu marido, eu fiz o contrário, comecei a falar de tudo. Então, os dois me afastou muito do meu esposo. E com o processo no Instituto, eu percebi que esse versículo na Bíblia, na verdade, que a gente realmente, a gente ganha o esposo sem palavras. Mas a partir do momento que eu me reconecto comigo, né? Eu estou no meu lugar como mulher, então a gente não precisa falar muita coisa. Então, assim, isso foi assim, o que mais me encantou no processo, que eu fui falando menos, mas eu estava curada por dentro. Então, muita, assim, eu passei por todas essas dores, né, de desconexão, de não se sentir vista, de não se sentir valorizada, de não se sentir bonita para o esposo, de não receber um elogio, é, dores mesmo, né, ali do feminino. E durante esse processo todo ali, eu acho que foi de 2023 para cá, né, que eu já estou, é um processo, não foi tudo de uma vez, mas foi encantador, porque hoje o meu esposo, ele olha para mim e fala, nossa, parece que eu estou mais apaixonada por você agora do que quando eu te conheci, né? Onde estava essa Nívia, né? Onde você estava? E assim, e outra coisa impressionante, né, que eu vi nesse decorrer, que eu olhando para mim, eu fui falando menos porque de alguma forma reverberava nele. Então eu não precisava mais ficar chateada porque eu esperava uma atitude. Essa atitude vem assim de graça, espontânea. E quando não vem também, eu aprendi a não ficar esperando, né? Tipo assim, eu não espero. Nesse dia dos namorados mesmo, eu fiquei pensando, falei, gente, tá normal. Eu não esperei nada. Todos os namorados, namorados, não sei o que. E eu falei, gente, eu não tô esperando nada. Olha só que paz, que alegria, né? Se vier alguma coisa louca, se não vier também tá certo, né? Então, assim, é uma paz, assim, que não tem preço, que não tem preço. E o que mais me direcionou, assim, a esse processo foi a questão de reconciliar com o masculino, que você comentou aí antes também, né? De ver o outro. Então, hoje eu sei conversar. E olha que foi muito tempo para me chegar nesse negócio de comunicação, que era o meu calcanhar. É ainda, né? Mas eu fui aprendendo a ver o outro. Quando eu passei ali em processo no final do ano ainda, de ruptura de codependência com meu esposo, né? Foi um processo bem dolorido no casamento, mas assim, tudo tem um propósito, né? Se a gente muda, vai mudando o campo dele também, então eu creio que isso já foi uma resposta mesmo, né? Ali de todo o nosso sistema como família. E, é, e assim,
é muito impressionante como que a gente olha o outro começa a existir. Então, quando eu vou falar com o outro, eu não vou armada, eu consigo ouvir o que ele está falando, coisas que não me agradam, eu sei que ele também tem as coisas dele, eu sei me colocar. Então, assim, fica algo muito mais leve do que eu seguir dicas que, né? Então, assim, meu casamento hoje é outro, a minha família hoje é outra. E esses dias, tá, irmã, eu estava pensando assim, onde, né, como estaria, né, se eu não tivesse encontrado você naquela época, sabe? E esses dias eu orei muito pela sua família. Eu falei, Amém. gente, isso não tem preço. Assim, algo que não tem preço, que assim, valeu e vale cada centavo, sabe? Porque eu não tenho ideia daquela nível, daquele tempo lá, meu esposo não ia me aguentar, não ia. Eu tenho uma filha de 12 anos e eu fico olhando, gente, a Giovana ia crescer sem o pai dela, apaixonada pelo pai dela, porque era assim, um adoecimento tão grande e ele também triste, né? Ele não estava no melhor, ele não estava exercendo o masculino dele. Então eu não sei, né, onde estaria a minha família. Até o meu marido conhece a irmã hoje em dia. Até ele acha que sabe mais de terapia do que eu. Então, assim, e ele fala, não, eu aprendi tanto com esses processos seus, eu aprendi tanto, e assim, foi tão bom para mim também e tal. Então, assim, a gente realmente não precisa convencer o outro, não precisa dar aula para o outro, a gente não precisa se achar melhor que o outro, que quando a gente muda na gente, isso atrai o outro sem palavras de verdade, sabe? E assim, eu quero louvar a sua vida, né? Te honrar nesse sentido, sabe? E é isso que move o meu coração hoje, estando lá na formação, né? Que eu possa também ser um pouquinho desse instrumento na vida de outras mulheres que talvez estejam como eu por aí, né? Que olha por fora, tá tudo bem, mas lá no escondido tá chorando, tá quebrada por dentro.